Vamos bater um papo sobre como tirar a chupeta de uma criança e principalmente como poder fazer isso da forma mais saudável e tranquila possível, tanto para a criança, quanto para você, quanto para esses pais também. Eu já adianto que esse não é um vídeo onde a gente vai levantar a polêmica sobre dar ou não a chupeta para um bebê, tá? Até porque eu conheço mães que estavam assim, à beira de um colapso e essa era a sua única alternativa, e dar a chupeta era a sua única opção naquele momento. Então eu não condeno nem um pouco as mães que precisam fazer isso. Mas também não sou a pessoa que sai por aí levantando uma plaquinha dizendo que chupeta é a coisa mais incrível do mundo. Eu acredito muito e sou muito a favor da escolha consciente da chupeta. Você estudou quais são os benefícios, quais são os prejuízos da chupeta? Você estudou os prós e contras ali? Se sim, beleza. A partir disso, você faz a sua escolha, aquilo que você considerar melhor naquele momento para você e para o seu bebê. Mas quem sabe em outro vídeo a gente conversa um pouco melhor sobre isso, né? Sobre dar ou não, quais são os riscos e benefícios. Mas isso a gente deixa mais pra frente. Hoje a gente vai conversar sobre como tirar a chupeta de uma criança. Então, ok, optamos por oferecer a chupeta, o bebê pegou e agora chegou o momento de tirar. Como que a gente pode fazer isso? Levando em consideração que seu filho tem aí de 1 até 3 anos. Eu quero que a gente amplie um pouco o nosso olhar, tá? Então, em cada uma dessas idades, 1, 2 e 3 anos, eu vou trazer os seus aspectos comportamentais e psicológicos que ajudam e que dificultam a esse processo de conseguir tirar a chupeta. Porque, de fato, vai ser um processo. E a gente não pode esperar que a criança ame esse momento, que vai ser assim, extremamente fácil de tirar essa chupeta. E eu vejo que às vezes a gente reclama muito da criança, né? Eu já escutei pais dizendo algo do tipo assim, poxa, não consigo tirar a chupeta do meu filho, ele é extremamente viciado, tem algum problema com essa criança porque essa criança não consegue ficar sem a chupeta. Mas a gente precisa pensar que fomos nós, né? Que apresentamos a chupeta para essa criança. Então, obviamente, essa criança ela vai ter um apego emocional com essa chupeta, tem uma relação emocional aí. E a gente precisa compreender e aceitar isso para que a gente consiga fazer desse processo um processo mais empático e mais tranquilo possível. Então é um processo que tende a ser difícil mesmo, principalmente se essa criança tiver aí 1, 2 ou 3 anos. E antes de entrar especificamente em cada idade, eu quero contar a experiência que foi com a minha sobrinha, Juju. Quem me segue lá no Instagram viu que eu já contei sobre isso, tem uns destaques lá também, só falando sobre como foi o processo de tirar a chupeta dela, mas eu acho legal trazer nesse vídeo também, contar como foi a história toda, porque aí depois quando a gente for falar de cada idade, eu consigo trazer um contexto melhor para vocês entenderem muito bem isso. A gente tirou a chupeta da Juju, e eu falo a gente porque eu participei de todo o processo, eu ajudei a minha irmã e meu cunhado, claro que eles tomaram todas as decisões e eu só segui o que eles queriam fazer com ela, mas a gente tirou a chupeta dela na Páscoa do ano passado, então em abril de 2025. Porém, foi um processo que começou em dezembro de 2023. Então a gente pode dizer que o processo de tirar a chupeta da Ana Júlia levou em torno aí de 1 ano e meio, mas acontecendo em fases. A Juju começou a usar a chupeta ainda quando ela era um bebê, e quando ela já estava perto ali de 1 ano de idade, mais ou menos em dezembro de 2023, numa consulta com a pediatra orientou a minha irmã a começar a reduzir o uso da chupeta. Então, até essa idade, até 1 ano, ela usava à vontade o tempo que ela quisesse ali durante o dia e à noite também. Então, a partir dessa consulta, a Ana Júlia passou a não usar mais a chupeta durante o dia inteiro. Então, era oferecida a chupeta para ela apenas nos momentos de soneca durante o dia e depois à noite para ela dormir. Ela usava para dormir e durante a madrugada também. E isso funcionou por mais 1 ano. Na consulta de quase 2 anos, então ali por volta de novembro de 2024, a pediatra e também a dentista orientaram a minha irmã a tirar completamente, a zerar o uso da chupeta. Até porque, nesse momento, a Juju estava começando a ter uma alteração nos dentinhos. Então, a gente começou a perceber que os dentinhos estavam abrindo, assim, um pouco, sabe? Então, por causa dessas alterações, começou a existir uma certa pressa, né, para tirar totalmente a chupeta. Isso foi mais ou menos em novembro. Quando chegou dezembro, a minha irmã começou a fazer um trabalho bem lúdico ali com a Juju, dizendo que no Natal daquele ano, né, no Natal de 2024, Papai Noel passaria, deixaria um presente para ela e levaria a chupeta dela lá pro Polo Norte, porque tinha um outro bebezinho lá no Polo Norte precisando bastante da chupeta dela. E essa começou a ser a estratégia, trabalhar ali na cabecinha dela que quando chegasse o Natal, Papai Noel passaria, pegaria a chupeta e deixaria um presente para ela. E ela super aceitando essa história, ela concordava com essa história. Parecia ser um bom momento porque a minha irmã e meu cunhado estavam de férias do trabalho. E a gente sabe, né, que quando vai tirar a chupeta de uma criança, é
muito provável que a primeira, segunda, terceira noite sejam mais caóticas, assim, né? Porque ela vai perder aquele estímulo tão essencial, tão importante para ela conseguir dormir. Mas aí, como eles estavam de férias, parecia o momento ideal para fazer isso. Pois bem, chegamos no Natal. Papai Noel passou, pegou a chupeta dela, a Pepe, a Juju chamava a chupeta de Pepe, e deixou o presentinho pra ela. No dia seguinte ela acordou, viu o presente, não viu a chupeta e ficou super tranquila. Parecia ter aceitado muito bem aquilo que tinha acontecido. Passou o dia bem, na primeira noite ela chorou muito, mas assim, inconsolavelmente, ela não conseguiu dormir. Eles passaram praticamente a noite em claro e fizeram todas as outras coisas que eles podiam fazer ali pra tentar ajudar, pra tentar fazer com que ela conseguisse dormir, mas ela não conseguiu. Ela passou a noite inteira em claro, dormiu assim, conseguiu pegar no sono, mas acordou em 20 minutos e ficou chorando de novo, sabe? Isso se repetiu durante o dia seguinte inteiro e foi assim. Ela não queria, ela não aceitava mais esse momento. Todo mundo cansado daquela situação, minha irmã também bem chateada com o jeito que ela estava se sentindo, voltou atrás e fez um outro combinado com ela. Então, ok, ó, nós temos uma chupeta aqui, mas a partir de hoje você não vai usar mais durante o dia pra nada. O Papai Noel vai levar a chupeta pro Polo Norte, durante o dia um outro bebezinho vai usar e você só pode usar à noite na hora que você for dormir. Então fez esse combinado que ela só teria chupeta na hora de dormir. E foi o que aconteceu. Ela passou a usar então apenas naqueles primeiros minutos ali que ela precisava pra conseguir pegar no sono à noite. E mesmo que ela acordasse de madrugada, ela não teria chupeta de madrugada também. Ela aceitou o combinado e assim seguiu. Com essa redução quase que total, a gente já começou a perceber uma grande mudança nos dentinhos dela. Então a gente percebeu que já começou a voltar, mas ainda assim existia a urgência de tirar completamente. Foi então que minha irmã e meu cunhado mudaram um pouquinho a estratégia, porque o que a gente percebeu? No Natal, ela não fez um movimento de entregar a chupeta, sabe? Da decisão dela mesma colocar a chupeta em algum lugar e ela deixar, se despedir da chupeta. De repente, a chupeta desapareceu porque o Papai Noel levou. Então ela dormiu com a chupeta e no dia seguinte não tinha mais a chupeta. Então a gente percebeu que talvez esse movimento aí teria atrapalhado um pouquinho nessa primeira tentativa. A segunda tentativa, a gente aproveitaria a Páscoa. Então, a primeira foi no Natal de 2024 e a segunda tentativa, que assim, não posso nem chamar de tentativa, tinha que acontecer, não podia passar daquela data. A gente fez em abril de 2025 para aproveitar o lúdico, né, do coelhinho da Páscoa, contar uma historinha para ela e tudo mais. 2 semanas antes, né, de chegar realmente o dia, a minha irmã e meu cunhado foram conversando com ela que a Páscoa ia chegar, o coelhinho ia passar, ia pegar a chupeta dela, ela entregaria a chupeta pro coelhinho da Páscoa. E em troca, ele deixaria ali alguns ovos de Páscoa, um brinquedo pra ela, um ursinho pra ela. No dia da Páscoa mesmo, né, no dia que ia acontecer, a gente montou uma brincadeira muito lúdica, assim, com ela. Caçar os ovos, a gente enfeitou a casa da minha mãe para isso. A gente contou também com a inteligência artificial. A gente fez um coelhinho da Páscoa e gravou uma mensagem como se ele tivesse gravado mesmo uma mensagem para ela, sabe? Falando: oi Juju, tudo bem? Olha, daqui a pouco eu vou passar aí pra levar a Pepe, tá? Você deixa a Pepe pra mim lá no portão e eu vou deixar os ovos pra você, tá bom? Brincamos com ela durante a noite e chegou o momento então que ela deixaria a Pepe, todas as Pepes, tá? Ela tinha ali umas 2, 3 Pepes e ela deixaria as Pepes lá no portão, entraria em casa e o coelhinho ia passar. Levou muito tempo pra gente conseguir fazer com que ela realmente deixasse as Pepes lá no portão. Ela segurava as Pepes, chorava um pouco, não queria ir, mas sabia que ela precisava fazer isso, então a gente deu o tempo que ela precisava ali pra ela ir se despedindo, pra ela ir aceitando a situação. Aí chegou o momento que ela aceitou, ela foi até o portão, deixou as 3 Pepes ali chorando e tudo mais, ela e minha irmã, né? A mãe chorando junto também, voltou pra casa, então a gente foi lá, pegou as Pepes e imediatamente já jogamos fora pra assim, não ter a opção de voltar atrás e não ter nenhuma chance ali, nenhuma possibilidade dela encontrar alguma chupeta perdida, isso não poderia acontecer também. Então imediatamente a gente já jogou aquelas chupetas fora e deixamos os ovos ali, montamos uma caixa com brilhinhos, cor de rosa, do jeito que ela ama. E aí na hora que ela encontrou os ovos, na hora que ela encontrou os presentes, foi assim, incrível, ela ficou muito feliz, ela super aceitou. Primeira noite, deu um trabalhinho ali pra dormir, mas conseguiu dormir. Segunda noite, ainda pediu um pouquinho a chupeta, a partir da terceira noite, parecia que nunca tinha chupado chupeta, assim, nem lembrava mais, sabe? Em troca da chupeta, né, além dos ovos de Páscoa, ela ganhou um coelhinho de pelúcia, que o nome do coelhinho é Pepe.
Então, ela deixou as pepês dela e ganhou um pepê em troca, que era um coelhinho de pelúcia. E aí, gente, aí deu super certo, foi sucesso, ela deixou a chupeta. Até hoje ela lembra disso, ela fala que o coelhinho levou as chupetas dela. Ela tem um apego com esse pepê, com esse coelhinho de pelúcia. Ela tem um apego, parece que ela fez uma transição ali, sabe? Daquele apego seguro que ela tinha com a chupeta, parece que ela fez a transição pro coelhinho de pelúcia. Que é super legal, né? A gente oferecer um objeto de transição ali pra criança. Se ele aceitar aquilo, se ele pegar aquele objeto, é o melhor dos mundos, né? Que isso aconteça. Mas não necessariamente isso precisa acontecer e não necessariamente toda criança vai ter esse apego com o objeto de troca da chupeta. O processo da Juju foi longo, foi mais demorado, foi mais difícil sim, mas não significa que é assim com toda criança, tá? Eu conheço uma mãe, por exemplo, que foi a minha paciente, que o filho dela largou rapidinho, através do lúdico também. Então eles combinaram que a chupeta ia pro céu, ia ficar com Jesus. Então eles iam amarrar a chupeta num balão, né, de gás hélio, e ia soltar a chupeta no balão, o balão ia subir e acabou a chupeta. E ela, super caprichosa, fez até um calendário, sabe, pro filho dela, dizendo que, olha, faltam tantos dias pra gente deixar a chupeta ir com Jesus. E ele nem quis o calendário. Na hora que ele viu o calendário, que ele sabia que ia ter um balão que ia subir pro céu, ele mesmo já começou a perguntar: cadê os balões? Cadê os balões? Ela: você quer mandar a chupeta pra Jesus agora? E ele falou que sim. Aí ela foi lá, comprou os balões, amarrou a chupeta nos balões, ele soltou, ele foi no quintal, soltou o balão levou as chupetas e acabou. Pediu a chupeta só naquela primeira noite e depois não pediu mais. Então, só para vocês terem noção que sim, para algumas crianças é um processo super fácil, super tranquilo, rápido, e para outras crianças é um processo mais lento, mais demorado, mais difícil. Lúdico de uma forma geral, né? Independente da idade, mas eu vou explicar quais são as nuances de cada idade, mas independente disso, o lúdico sempre funciona muito bem, porque é a linguagem da criança. Ela aprende através das histórias, da imaginação, da fantasia. Qualquer recurso que você usar em relação a isso ajuda nesse processo. Eu já vi mães, por exemplo, que plantaram a chupeta na terra, né? A criança plantou a chupeta, porque a criança participar do processo, ela tá ali colocando a mão na massa naquilo que tá acontecendo. Então, a Juju que deixou a chupeta no portão, ela levou a chupeta lá. O menininho que soltou o balão no quintal e a chupeta subiu. A mãe que fez o filho plantar a chupeta na terra e brotaram ali vários doces pra ele. Não sei se vocês chegaram a ver isso na internet, mas assim, eu achei uma ideia genial. Essas histórias funcionam muito bem, mas qual que é a recomendação principal, né? O que os médicos recomendam, os pediatras, os dentistas? 1 ano é recomendação preventiva, então é para prevenir que essa criança ela tenha alguns prejuízos por causa da chupeta, né? O uso prolongado pode trazer alguns prejuízos de fala, respiração, até mesmo na arcada dentária, como foi com a Juju. Então é recomendado aí que até 1 ano faça essa retirada para que a criança não tenha aí esses prejuízos, né? Não corra esses riscos. E depois disso, né, se passou dessa idade, é recomendado que tire 100% da chupeta até 2 anos e meio, porque é considerado que até 2 anos e meio, todos esses prejuízos, todas essas alterações que a criança pode ter, são reversíveis. Então, por isso que existe essa pressa quando passa de 1 ano usando a chupeta. A gente pode dizer que com 1 ano é a fase mais tranquila, bem entre aspas assim, tá? De tirar a chupeta do bebê, porque ainda não tem um vínculo afetivo muito forte com essa chupeta, ainda não tem uma representação emocional essa chupeta. Ela é mais funcional no sentido de ajudar esse bebê a dormir. Então, ajudar a fazer sonecas, ajudar a entrar no sono noturno, ou quando ele acorda de madrugada, ele mesmo, às vezes, coloca a chupeta e consegue voltar a dormir. Então, a chupeta nessa idade, ela tem esse objetivo, ela ajuda no sono e ela ajuda também quando esse bebê, ele tá em transição, por exemplo, fez um desmame, tá fazendo uma transição para mamadeira, então a chupeta também auxilia nesse processo. Mas ainda não tem um apego simbólico ali muito forte. Então, quais são as melhores estratégias para tirar essa chupeta se o bebê tem ali mais ou menos 1 ano? É fazer uma redução gradual. Então, você vai deixando ele usar cada vez menos a chupeta. Você reduz ali apenas para o momento de soneca, apenas para o sono noturno e vai reduzindo até o momento em que ele não precisa mais nem para isso. E também para de oferecer automaticamente, sabe? Porque é bem comum no momento em que o bebê tá chorando ali, automaticamente a gente oferecer essa chupeta. Então, ter essa atitude de parar de oferecer de forma automática também. O lúdico nessa idade pode ser que ainda não funcione tão bem, tá? O lúdico normalmente começa a funcionar de uma forma bem legal
com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses mais ou menos. Mas você pode substituir essa chupeta por outras formas de conforto ali. Você pode oferecer um pouco mais do colo, você pode criar um ritualzinho ali com ele, de carinho, de consolo, de colo, de mamar, então você pode criar esse ritualzinho com ele. Ou então você pode oferecer um objeto transicional mesmo, né? Uma naninha, um paninho, um ursinho de pelúcia, enfim, o que você quiser nesse sentido. E o que a gente deve evitar completamente na hora de tirar a chupeta nessa idade? Fazer isso quando tem alguma grande mudança acontecendo. Então, se esse bebê ele tá em processo de desmame, se ele tá em adaptação na escolinha, se tem um irmãozinho chegando também, ou se vocês vão fazer uma viagem, vão mudar alguma coisa na rotina dele. Então, se vocês já estão passando por um processo, né, de grande mudança para esse bebê, você não precisa incluir mais uma grande adaptação, mais uma grande mudança que é a chupeta. Com 2 anos a gente já começa a entrar numa fase um pouquinho mais difícil, porque essa chupeta ela já tem uma outra representação para essa criança. Ela já tem um apego emocional, sabe? Essa chupeta já representa ali conforto, segurança, a forma como ela lida com frustração muitas vezes. É um apoio no momento em que essa criança tá estressada, tá com medo, enfim. Iniciou nessa idade um apego emocional, um vínculo muito forte. E a gente tá falando de uma fase que essa criança se frustra muito, né? Então ela quer tudo do jeito dela, ela quer fazer as coisas do jeito que ela quer, ela exerce ali o seu poder do não, né? Então ela tá numa fase que ela se frustra com frequência, então ela aumenta o uso dessa chupeta, ela tem uma necessidade ainda maior dessa chupeta, porque representa ali também uma regulação emocional. Como ela não sabe lidar com tanta frustração, com tantos sentimentos difíceis nesse momento, a chupeta exerce um papel super importante nesse controle, nessa regulação. Em contrapartida, essa criança ela já entende muito bem as histórias, a fantasia, a imaginação. Ela tá nessa fase do lúdico, ela aprende muito através disso. Então, como a gente pode fazer para tirar a chupeta nessa idade? A gente faz um processo gradual também, porém com uma comunicação ali. A gente vai conversando com essa criança, a gente vai dando explicações e tendo conversas mais concretas com ela. Então, por exemplo, agora você já não pode mais usar a chupeta durante o dia. A chupeta agora é só para dormir. E aí você vem com o lúdico, você vem com a historinha. Lembra que a chupeta tá lá com o bebezinho lá no Polo Norte? E você pode fazer isso da melhor forma possível. Você pode combinar com essa criança quais horários que ela vai usar, em quais momentos. Quando ela quiser usar a chupeta num horário que não tá combinado, no horário que ela não pode usar, você oferece uma outra alternativa de conforto. Então, se a gente parar para pensar que nessa idade a chupeta representa um conforto emocional, uma segurança, a gente precisa substituir isso para a criança. Então, no momento em que ela quer e ela não pode, vem cá, me dá um abraço, vem aqui no colo da mamãe, fica um pouquinho aqui comigo, deixa a criança se expressar, deixa ela chorar ali um pouquinho, lamentando por não poder usar a chupeta. De certa forma, ela já tá se despedindo progressivamente disso. Você valida o sentimento dessa criança. Então, eu sei que você quer a PP, eu sei que você tá com saudade da PP, mas nesse momento a gente não pode usar, nesse momento a PP não tá aqui, ou lembra do que a gente combinou, esse não é o horário de você usar a PP. Então você vai validando também os sentimentos que aquela criança tá tendo, porque é difícil para ela. Pra gente é muito bobo, né? Mas porque a gente entende isso. A criança não, pra ela tá perdendo algo muito importante ali pra ela. E assim que você tomar a decisão de que em um dia específico ela vai parar de usar 100%, ela precisa saber disso. E a gente vai avisando essa criança antes, a gente vai preparando essa criança para aquilo que vai acontecer e a gente vai envolvendo ela para que isso também seja uma decisão dela. Não foi do nada que a chupeta desapareceu, tiraram a chupeta dela como se fosse uma punição ali, porque ela não pode mais usar chupeta. Ela também participa desse processo. Ela também participa dessa ideia de que a partir de um dia X, de um dia que vocês determinarem, ela não usa mais. A criança, ela vai tentar te testar muito. Ela vai pedir, ela vai chorar, ela vai fazer uma birra. E isso não significa que o processo está errado. Muito pelo contrário, é natural que ela faça isso. Ela tá manifestando uma insatisfação dela, né? Aquilo que ela quer, que não tá acontecendo, que ela não tem. Vai ser muito importante que você seja firme, porque ela vai testar. E se cada vez que ela testar, você ceder e oferecer a chupeta naquilo que não estava combinado, ela vai fazer isso com uma certa frequência. Nessa idade, a criança começa a associar um comportamento ruim a uma recompensa.
Então, se ela começar a entender que ela fez uma grande birra, ela reclamou muito e ela conseguiu aquilo que ela queria, a tendência é que ela comece a fazer mais isso. E aí o processo se torna infinitamente mais difícil. Então, vai ser importante que nessa fase, especialmente, vocês sejam firmes nisso. Já a partir dos 3 anos, a gente tem um agravante aí com a chupeta. A chupeta, ela passa, né, a se tornar, ela passa a ter um significado de identidade para essa criança. Então, isso é meu, isso faz parte de mim. E agora, além desse apego emocional que continua e se fortalece ainda mais nessa idade, ela tem uma necessidade de pertencimento. Pode começar a existir um medo muito grande de algo que é dela, que faz parte dela, sumir, que a gente tire algo que faz parte dela, sabe? Então começa a existir também um medo de perder a chupeta. E aqui, além do lúdico, que funciona muito bem, porém, algumas coisas a criança já começa a perceber que, não, isso não é muito real. Por exemplo, a chupeta e ficar com Jesus. Então, o lúdico funciona muito bem, ele consegue entender, mas precisa ser um pouquinho mais elaborado, sabe? Então, você pode e deve usar bastante o lúdico também, porém, nessa idade, a gente vai precisar usar um pouco mais das conversas de explicação. Conversar sobre o crescimento, então dizer que essa criança tá crescendo, isso sem humilhar a criança, tá? Nossa, você já é grande, você ainda usa chupeta, que vergonha. Imagina o que seus amiguinhos vão pensar de você. Nada disso, isso é traumático, é humilhante pra criança, é péssimo. Mas dizer pra ele que, olha, chupeta é uma necessidade para os bebezinhos, você pode usar exemplos, você pode mostrar foto, e ele já cresceu, já é uma criança, já não tem mais essa mesma necessidade. Então precisa conversar sobre crescimento, sobre desenvolvimento, reforçando a capacidade dessa criança de passar por isso, de conseguir fazer isso, sabe? Também deixar essa criança se expressar, falar sobre a raiva, falar sobre o medo, falar sobre a frustração. Então aqui vai exigir bastante essa energia dos pais de conversa, de acolhimento com a criança. E o que não fazer de forma alguma nessa fase? Esconder, provocar, cortar a chupeta na frente da criança e jogar no lixo na frente da criança como uma forma de punição, de punir aquela criança por usar a chupeta, e também começar a comparar essa criança com outras crianças, com um amiguinho, com um primo, com um irmão. De uma forma geral, assim, fazendo um grande resumão, quanto mais simbólica a chupeta se torna, mais simbólica precisa ser a forma de se despedir dela. Mais compreensão, mais carinho, mais cuidado, mais empatia a gente vai precisar ter por essa criança. Lembrando que cada um tem o seu tempo, não se compare, não compare o seu filho também. O processo vai funcionar diferente para cada um mesmo e tá tudo certo em relação a isso. Use bastante as recomendações do pediatra, do dentista, isso vai ajudar bastante vocês. E usem e abusem da parte lúdica, tá? De uma maneira consciente, positiva e legal, e não de uma forma ruim, como uma ameaça, né? Vamos no tempo dela, numa brincadeira, envolvendo ela nessa decisão, que vai dar bom, vai funcionar. Se você tiver alguma outra dica boa aí também, que você viu alguém fazendo, que você conseguiu fazer, deixa aqui nos comentários para que outras mães possam ler também e, quem sabe, aproveitar a sua ideia, tá? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é bem rapidinho, para você não custa nada e me ajuda muito também. Logo, logo a gente se encontra de novo. Um beijo!